Meus amores, é um bom dia, a paz do Senhor e bora para o sonho, porque no outro vídeo que eu prometi soltar o sonho para vocês, eu não soltei, porque não deu. Se eu fosse soltar, ia ficar muito grande o vídeo, ia ter que cortar. E eu acho melhor fazer ele curtinho para poder soltar, né? Meus amores, olha, eu sonhei que eu tava chegando num campo. É um povoado, né? E quando eu cheguei, eu entrei numa casa. Nessa casa tava meus dois filhos. Aí eu falei com eles e saí pra fora. Meus amores, quando eu cheguei, estava tudo normal. Mas quando eu saio para fora, quando eu falei com meus filhos, quando eu retornei para fora, meus amores, estava tudo destruído, não tinha mais nada em pé. Só o canto onde eu estava em pé. E quando eu olhei para o céu, eu avistei três anjos bem perto assim de mim, assim, bem pertinho de mim mesmo. E quando eu olhei para eles, né, eu disse assim, cadê Jesus? Eu fiquei caçando Jesus, né? E meus amores, quando arriba a cabeça assim, Jesus estava mesmo em cima da minha cabeça, um maravilhoso que eu amo. Eu vi as sandálias dele, né? Ele de frente pra mim, ele de frente pra mim. Eu olhava assim, vi as sandálias dele e as bordas do vestido de Jesus. Igualmente, eu vi no sonho do arrebatamento. Ele estava com as mesmas vestes. Lindo, lindo, lindo Jesus. Então, assim, meus amores. Aí, meus amores, quando eu vi ele, eu peguei e chamei meu filho, né? Disse assim, Jones, vem aqui. O Jones veio, né? Aí o Jones já foi logo se prostrando nos pés dele. Aí lá veio o outro também, se prostrando nos pés dele. Aí eu peguei e disse assim, eu não fui com ele porque eu fiquei para pregar o evangelho. Aí, meus amores, quando eu olhei para os meus filhos, eu disse assim, eu olhei para os meus filhos prostrados no chão perante ele, né? Aí eu peguei e disse assim, Jones, agora não há mais tempo, em piscar de olho ele vai sumir daí. Aí, meus amores, eu tirei a vista dos meus filhos, botei a vista para dois anjos que ia descendo para a terra. O anjo, quando tocou os pés na terra, né, ele já foi logo tocando fogo. Um anjo desceu num canto, o outro anjo desceu em outro canto. E a lavareda de fogo do primeiro anjo era branca assim, um, um branco, e em redor da lavareda de fogo, né, era um azulzinho claro. Então, assim, meus amores, aí quando eu tirei a vista, meus amores, quando o anjo botou o pé no chão, o anjo já foi logo tocando fogo. E quando eu olhei pro outro anjo desceu em outro canto, né? Eu olhando pro anjo, ele tinha descido nos matos secos, não tem as pés de planta bem sequinho. Tava aquelas folhas de mato que a gente corta, que deixa ali, que eles ressecam, do mesmo jeito. Aí eu tirei a vista do anjo, né, e botei a vista para onde eu tava. Quando eu botar a vista para onde eu tava, eu já não tava mais naquele canto. Aquele canto tava todo destruído, não existia mais aquele canto, tudo destruído. Aí, meus amores, quando eu olhei pro céu, eu vi uma pessoa subindo para o céu. Ele era um homem, tava de calça, tava de blusa. E, meus amores, ele tava subindo pro céu. Daquela destruição enorme de grande. Eu só vi uma pessoa subindo pro céu. Meus amores, quando eu me calo assim, porque eu fico imaginando para onde é que foram as outras pessoas. Chega a me dar assim uma angústia. Meus amores, deixa eu continuar, depois eu falo com vocês. Me entristece. E quando eu vi aquela pessoa subindo pro céu, né, é igual Jesus disse, ele era todo luminoso. E o espírito dele, né, a alma dele toda luminosa. E, meus amores, quando eu tirei a vista de lá, né, eu já tava na porta de um ônibus. O ônibus por dentro, ele era todo amarelo, e por fora também, eu olhava assim o ônibus, né, ele por fora era todo amarelo, e por dentro também todo amarelo. E, meus amores, eu entrava nesse ônibus, né, e eu chegava lá na frente do ônibus. Quando eu chegava na frente desse ônibus, eu olhava pra fora do ônibus, né, e eu via só água. Muita água, muita água, muita água. Muita água mesmo. E eu vendo aquele horror de água, eu peguei e disse assim, né, é... E eu disse assim, quando nós chegar ali na frente, nós vamos morrer. Porque, meus amores, tinha uma pista e a água cobria a pista, mas lá na frente tinha uma curva e tinha água passando por cima dela com a correnteza. Aí eu dizia assim, quando nós chegar ali nós vamos morrer, ninguém vai passar por ali não. E o motorista aí passava. Chegar lá no canto determinado, nós descia do ônibus, né? E eu pegava assim umas folhas verdes
nos meus dedos, assim, olhando assim, umas folhinhas verdes. O menino que tá desse do ônibus tava passando mal, eu peguei essas folhas, parece que era pra fazer um chá pra essa criança, né? Meus amores, e o motorista desceu do ônibus, uma mulher, né? O motorista desceu do ônibus e pegou uma cadeira, né? Pegou, aqui era uma parede, ele pegou a cadeira, que era uma mesa, ali atrás era uma janela, e uma parede branca aqui, né? E ali atrás era como se fosse assim, eu não entendi bem, né? Sei que tinha umas mesas, ali atrás era como se fosse uma janela, aqui uma parede bem branquinha, o motorista pega a cadeira, né? E escorava na parede e se sentava e ficava bem à vontade, né? Olhando assim pra ele, bem à vontade. E meus amores, a mulher que tinha descido do ônibus, ela começava a dar bebida ao motorista. Começava a dar bebida ao motorista. E eu ficava tão angustiada nesse sonho, mas tão angustiada, porque parece que nós ainda ia voltar pro mesmo canto da destruição. E eu dizia assim, nós escapemos da primeira vez, mas na segunda vez agora nós morremos. Eu dizia desse jeito. E então, assim, meus amores, e agora eu me acordei, né? Eu inquieta no sonho, eu me acordei. Só pra chorar. Fiquei quase o dia todo chorando. Então, assim, meus amores, e eu pedi força a Jesus para gravar os vídeos, né? E Jesus tirasse aquilo que eu tava sentindo, né? E ele pegou, fez isso mesmo. E, meus amores, vou falar algo pra vocês. Nesse sonho, né? Que eu disse assim no sonho, né? Eu não fui com Jesus Cristo porque eu fiquei para pregar o evangelho. Meus amores, porque eu no começo eu não tinha entendido. E eu agora eu vim conversar com vocês e explicar sobre isso que eu falei. Eu já tinha morrido, vocês sabiam? Eu tinha morrido também na destruição. E eu também meditei que no livro do Apocalipse, né, tem falando do cavaleiro amarelo. Que o cavaleiro amarelo é a morte, né? Que pega as pessoas, né? Pois então, meus amores, então, se o ratinho era morrido. Então, se o rato era nesse ônibus amarelo, um ônibus amarelo bem clarozinho. Então, meus amores, então. E vocês sabem que o cavaleiro do Apocalipse, né? O cavaleiro amarelo, ele é a morte. E ele. Eu tava dentro desse ônibus, então eu tava com esse cavaleiro amarelo, né? Então, meus amores, pois então, era isso que aconteceu também, né, meus amores? Nessa destruição também, né? Aquelas pessoas morreram, eu também morri. Meus amores, eu fiquei tão assim, porque não é porque meus amores, por causa que eu não entendi, entendeu? Eu fiquei meditando. Depois que eu comecei a ler o livro do Apocalipse, aí eu disse assim, então aquele ônibus representa o quê? O cavaleiro do Apocalipse, o cavaleiro amarelo, né? Então, meus amores. Porque no livro do Apocalipse tem dizendo que é 4 cavaleiros, né? Então, tem o preto, tem o vermelho, tem o branco, né? E tem o amarelo. O amarelo que é o que? A morte, né? Então, meus amores. Só sei que, meus amores, eu entrego a minha vida nas mãos de Jesus. Jesus pode fazer o quê? Jesus sabe todas as coisas, tanto ele como o meu pai. Então, entrego a ele, né? Medo tu tá angustiado, medo não, meus amores, estou não. Porque eu vi que quem estava em cima da minha cabeça era Jesus Cristo. Então, não tô não. E eu sei que foi ele que me colocou na porta desse ônibus. Então, se eu tô nas mãos dele, entendeu, meus amores? É porque as pessoas têm que meditar e têm que ler as Santas Escrituras. Então, se eu soltei sobre o quê? Sobre os 3 anjos. E eu vou soltar também, ou fazer outro vídeo sobre o quê? Sobre os cavaleiros do Apocalipse, para vocês entenderem esse sonho. E esse sonho que eu tive com esse rolo de água é a destruição que vai ter. Vai ter o quê? Terremoto, também vai ter o quê? Com muita água, e essa água é água do mar. Vocês se acordem, vocês prestem atenção. A nossa vida tem uma grande importância. A gente tem que andar em comunhão com o nosso Pai e com Jesus Cristo. Jesus disse, eu sou o caminho, ninguém vai ao Pai a não ser por ele. Se não está com Jesus, corre para Jesus. Nós temos que correr para Jesus, andar com Jesus, fazendo a vontade do nosso Pai e de Jesus Cristo, nosso Rei e nosso Salvador. Fui, eu amo vocês, Jesus ama vocês. Fui.